Olá, povão, tudo bem? Eu sempre falo aqui dos critérios de qualidade para uma intervenção ABA e é claro que eu sempre falo do gráfico. O gráfico é imprescindível, a gente ter gráfico dos comportamentos do indivíduo que está recebendo a intervenção. Isso vale para uma série de pessoas. Vale para os pais que precisam entender, saber o que é esse gráfico, poder exigir, poder entender se está recebendo uma intervenção ABA ou não, né? Infelizmente, muitas vezes, talvez até a maioria das vezes, que se entregam intervenções com esse nome não é intervenção correta, né, que de fato se baseie na análise do comportamento aplicada, mas vale também para os profissionais, né, que estão começando na área, por que tem que usar gráfico? Aliás, vale para profissional, inclusive, que não é especificamente da intervenção ABA, de outras áreas terapêuticas, né, fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, que podem, né, e eu vou dar aqui bons argumentos para usar gráfico, inclusive pessoas da educação especial também. Então, isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande no exercício profissional. E aí eu vou apresentar para vocês aqui 7 motivos, 7 razões pelas quais você deveria utilizar gráfico. Eu vou apresentar para vocês essas 7 razões, eu tenho certeza que no final aqui você vai ficar balançado para querer aprender a utilizar esses gráficos e, de fato, vai fazer muita diferença na sua prática profissional. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências. Os 7 motivos pelos quais você deve usar gráfico não foram inventados por mim, né? Eles foram sumarizados aqui nesse livro. Não tem um nome muito original, né? Applied Behavior Analysis, Análise do Comportamento Aplicada, do Cooper, Heron e Heward. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Esse livro ele é chamado de a Bíblia Branca da análise do comportamento. Eu não gosto nunca dessas analogias religiosas, mas eu acho que sinaliza bem o quanto que ele é importante, né? Ele tem aqui, basicamente, uma sumarização de todos os principais temas da área. E aí tem um capítulo sobre os gráficos, né? E eles apresentam ali os 7 motivos. Eu vou apresentar aqui esses 7 motivos na mesma ordem que os autores apresentaram. Mas isso não quer dizer que é por ordem de importância, o mais importante ou menos importante, né? Ele apresenta numa ordem aqui, e eu só vou reproduzi-la aqui para vocês compreenderem esses 7 motivos fundamentais. Todos nós devemos, sem dúvida alguma, utilizar gráficos. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês antes o que é um gráfico, né? O que significa um gráfico comportamental, tá? Esse artigo aí que eu vou colocar aqui na descrição, ele se chama Desenhos de Investigação de Sujeito Único em Educação Especial. E aí, a Cecília Guiar e outros colaboradores, eles vão discutir esses delineamentos de sujeito único, né? A maneira que a gente trabalha em geral em ABA, olhando para um indivíduo, e ela colocou alguns exemplos, e aí esses exemplos ficam bem claros, bem didáticos, fáceis da gente olhar para eles. E aí eu vou colocar aqui para vocês um exemplo que ela criou aqui do delineamento de linha de base múltipla. Eu vou olhar só para um participante, e aí vocês podem ver aqui que tem um conjunto de medições, umas bolinhas antes de um risco, né? Isso aqui é a linha de base, como está escrito ali, ou seja, qual comportamento o indivíduo apresenta antes da gente fazer a intervenção. Então, eles mediram esse comportamento, fizeram a avaliação desse comportamento antes da intervenção, e o risco, ele marca exatamente quando a intervenção está começando. Ela começa e, a partir dali, o comportamento ele tem uma mudança bastante grande. Trata-se de um comportamento cujo objetivo do terapeuta, daquele que intervém, é reduzir e não aumentar. Se a gente estivesse ensinando uma nova coisa para o indivíduo, o comportamento teria que aumentar. Então, ele presumivelmente estaria em níveis baixos, depois ele subiria. Nesse caso aqui, é o contrário. Imagina que seja o comportamento de gritar, o comportamento de destruir alguma coisa, bater em alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que é inapropriada, que traga prejuízo para o próprio indivíduo. Então, ele está lá em cima, e aí, depois que começa a intervenção, ele vai lá para baixo. E aí a gente consegue medir aquele comportamento em níveis baixos. E o contrário seria verdadeiro. Se ele estivesse baixo antes da intervenção, o comportamento que a gente quer ensinar, ele presumivelmente estaria alto depois da intervenção. É claro que poderia não estar. O gráfico ele vai refletir a realidade. Então, eventualmente, aquilo não vai funcionar. Mas a grande questão é que a gente vai saber imediatamente e vai poder tomar uma decisão rapidamente em relação a isso. Mas eu já vou falar desses 7 motivos aqui para vocês. Mas esse gráfico, ele tem esses 2 eixos, né? Esse eixo para cima é o eixo que vai demonstrar para nós o quanto daquele comportamento acontece. Qual é a quantidade que acontece daquele comportamento, né? E
esse eixo horizontal, ele vai demonstrar para nós o tempo que está passando, ou seja, as várias oportunidades em que a gente mensura esse comportamento. Então, a gente pode fazer diariamente, por exemplo, ou semanalmente, sei lá, depende da periodicidade em que se faz a avaliação, a intervenção com a avaliação. Não são coisas diferentes, né? Quando você faz a intervenção, você está mensurando o comportamento e está entendendo qual rumo que ele está tomando. E vamos agora aos 7 motivos do Cooper e outros. O primeiro motivo é justamente a tomada de decisão baseada em dados. O analista do comportamento, quando ele olha aquele dado, ele percebe a tendência, se está subindo ou se está descendo, e ele toma a decisão imediatamente à medida que ele olha para o comportamento. Ele olha para o gráfico e ele sabe qual é a tendência. Um outro critério de qualidade que eu sempre falo, que é importante, é a supervisão. E essa supervisão é para olhar esses dados e para tomar decisão baseada em dados. De um modo geral, numa intervenção ABA, você tem um AT, um acompanhante terapêutico, que está todo dia com o indivíduo e ele vai intervindo e ele vai registrando o quanto de um certo comportamento acontece todo dia. Nós estamos falando tanto de comportamento inadequado quanto comportamento adequado. Se eu estou ensinando imitação e eu dou 20 oportunidades de imitação por dia, eu vou notar quantas vezes ele imitou de uma maneira independente, sozinho, quantas vezes ele imitou, mas precisou de ajuda, e quantas vezes ele não respondeu, ele não imitou. O analista do comportamento, que é o supervisor, ele olha esses dados no gráfico e ele toma a decisão na supervisão. É assim que funciona, né? Às vezes esses dados são plotados no papel, às vezes são plotados num drive. A Lunaba, que é o canal aqui, é uma clínica de ABA, né, de intervenção ABA. A gente usa um software que é terceirizado, software do ABA+. Então, todos os dados são coletados diretamente no momento em que acontece a intervenção, são colocados no software, e o software já faz o gráfico. Aí os pais podem acompanhar, os supervisores também, durante a supervisão, né? Mas pode ser que se exija algum outro trabalho. Mas o importante é que, à medida que o comportamento acontece, ele já é lançado e já é produzido o gráfico. E aí, o supervisor, o analista do comportamento, olha para aquilo e ele toma decisão baseado naqueles dados. O segundo motivo é porque os dados podem dizer coisas para o supervisor, para o analista do comportamento, que são inesperadas. A gente segue aqueles dados. Eventualmente, você pode ter, por exemplo, uma intervenção, você tem lá os dados avançando, por exemplo, um comportamento que você está ensinando, ele está subindo, um belo dia ele dá uma movimentação que você não esperava. Ou ele está muito para cima, né? Ou ele está muito para baixo, aconteceu alguma coisa imediatamente, você consegue seguir um dado que é inesperado. E você pode dizer, o que aconteceu nesse dia? Qual é o lance? O que aconteceu? Ele estava muito bem, ele estava doente, ou aconteceu alguma outra coisa, a gente tentou alguma outra estratégia de maneira incidental e funcionou, e a gente vai seguir isso. Isso acontece muito na ciência, né? O Skinner, por exemplo, já teve situações de pesquisa com animais, que ele esqueceu uma coisa ligada, e aí os dados mostraram para ele uma coisa totalmente diferente do que ele esperava. Uma coisa que ele não tinha elaborado. Os dados, eles podem mostrar rapidamente coisas que a gente não entendeu, a gente não elaborou, e a gente vai seguir esses caminhos inesperados que os dados no gráfico vão mostrar para nós. Se você tivesse, por exemplo, numa análise estatística, que isso tudo viraria, na média, viraria dentro do padrão. Mas com o gráfico você consegue ver essas variações mais sutis. Terceiro, o gráfico ele é mais simples e mais rápido de interpretar. Você pode, por exemplo, mostrar para os pais olham aqueles dados, se vocês olharem, por exemplo, esse gráfico que eu mostrei lá no começo, os pais, os profissionais que não são da área conseguem interpretar muito rapidamente. Então, você consegue demonstrar uma relação entre a sua intervenção e aquela efetividade de uma maneira muito visual para quem não é da área, para quem é iniciante. Ele não vai precisar, por exemplo, sentar para anotar aqueles dados, para refazer uma análise estatística, que realmente, no final das contas, só ficaria para quem está muito interessado, uma banca, uma coisa assim. Mas no dia a dia, quando você vai mostrando os dados, seria impossível de você compartilhar uma análise realmente desses resultados. Quarto, os gráficos, eles são mais conservativos quando diz respeito à mudança de comportamento, ao nível de mudança do comportamento. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, você tem uma mudança de comportamento que, se você faz uma análise estatística, você vê que é estatisticamente significante. Então, por exemplo, tem um comportamento que ele acontece, sei lá, uma vez por dia, ou 1%, 10% das oportunidades, e aí ele dobra. Você diz, pô, do ponto de vista estatístico, parece bom, 100%. Mas quando você olha no gráfico, você vê que
de fato aquele comportamento não parece impressionante, se é um comportamento que tem que acontecer muito mais, entende? Você bate o olho e os níveis de transformação que um comportamento precisa ter, para ele ter essa transformação visual, eles acabam sendo maiores. Então, o nível de exigência que você precisa dentro de uma apresentação visual acaba sendo maior. Você precisa trabalhar e ter uma efetividade maior. Eu vou fazer uma pontuação aqui importante, né? O Art Dowdy é um grande pesquisador americano que está sediado na Filadélfia. Ele pesquisa também o contrário. Também pode acontecer o contrário, do gráfico te enganar, e aí você tem estratégias estatísticas para poder desfazer isso, né? Estratégias estruturadas. Eu tive lá na Filadélfia, eu o entrevistei. Quem estiver no Clube da Luna pode assistir a entrevista dele. Eu sugiro que está interessado nesse tema. Veja a entrevista que eu fiz com ele, que está bem legal. A gente discute bastante esses critérios mais científicos para análise. E eu sugiro também fazer o curso de gráficos do Daniel Mitir, que é um cara fantástico, né? Um analista do comportamento dos Estados Unidos. Está tudo legendado, então não tem problema. Tudo é fácil para vocês verem, né? Acho que está dublado, aliás, lá no Clube da Luna. Então, quem quiser, eu vou deixar o endereço. Sempre coloco aqui o endereço da Luna Educação. Vocês podem acessar lá. E eu acho que vale muito ampliar esse debate e mais profundamente, né? Porque eu estou falando só os motivos para você usar. Como você vai usar essas técnicas são uma outra descrição muito mais complicada, muito mais complexa. Quinto motivo. Existe uma brincadeira, né, que a gente fala que estatística é a arte de torturar os dados para eles dizerem o que você quer. De fato, a estatística, ela permite que você faça manipulações que fazem uma coisa parecer diferente do que ela é. E é muito mais difícil, embora, como eu disse, né, existe também possibilidade de engano com gráfico, sempre existe, mas é muito mais difícil disso acontecer. E como é muito mais fácil de você olhar, diferente da estatística, você tem que pegar aqueles números e calcular e fazer um monte de coisa, ou seja, é muito improvável que uma pessoa vá fazer isso, a não ser que ela seja de uma banca avaliadora, um parecerista de uma revista. É muito mais fácil se fazer manipulações estatísticas do que no gráfico. Usar o gráfico reduz a probabilidade desse enviesamento, que eventualmente pode ou não ser proposital, né? O dado fica mais claro, mais difícil, mais bruto, mais difícil de você manipular a outra pessoa. Sexto motivo, muito interessante, que é a possibilidade do feedback para o próprio indivíduo. É claro que não são todos os indivíduos que vão interpretar um gráfico sobre si mesmo, mas muitos indivíduos mais verbais, mais verbalmente competentes, podem olhar um gráfico do seu próprio comportamento e esse gráfico pode ser a diferença no seu próprio desenvolvimento. Isso pode ser feito de uma maneira direta, né, com um gráfico mesmo. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou fazendo alguma coisa minha de comportamento meu, eu coloco no quarto, na porta, assim, e eu vejo ali o gráfico. Por exemplo, quantas coisas que eu preciso fazer durante o dia que eu fiz. Aí eu coloco o percentual, né? E eu vou vendo esse meu desempenho. Isso afeta o meu comportamento. E, às vezes, pode ser feito também de uma maneira lúdica. Eu vou colocar aqui, por exemplo, para vocês, na tela, de um caso que é descrito no livro Modificação do Comportamento, que é como fazer, que é do Martin Peer. Aí eles descreveram lá, eu fiz aqui, de uma menina com autismo, que ela chegava na sala e ela demorava muito tempo para tirar a blusa, porque nos países dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, é muito comum que você tenha um aquecimento na escola, e aí quando você chega, está indo para a escola, você está todo capotado, aí você tira a blusa. E ela demorava muito tempo, ela demorava 7 minutos para fazer isso. E era no máximo 1 minuto, todos os outros. E aí eles resolveram fazer uma intervenção que eles diziam o seguinte para ela, que tinha um coelhinho, que era o tema de interesse dela, era coelhinho. O coelhinho que eles fizeram, e o coelhinho ele estava no tempo que ela demorava para poder ficar. Ele estava no 7, no gráfico. O tempo que era o ideal, que era 1 minuto, era onde ficava a cenourinha. Então, o que eles precisavam ali fazer um esforço para fazer mais rápido, para que o coelhinho se aproximasse mais e pudesse comer a cenourinha. Então era mais ou menos essa ideia aqui. E aí ela foi se comportando, olhando para o gráfico, que era o comportamento dela que produzia aquela distância, olhando para aquilo ali, e aquilo foi um motivador para ela se comportar, para reduzir o tempo, para que o coelhinho ali, que estava no tempo que demorava, tivesse acesso à cenourinha. Então também pode haver certas adaptações, modificações para finalidade motivacional aqui, num sentido mais lúdico. Então dá para pensar muitas coisas, né? O contrário também, você tem algum tipo de animal, alguma coisa do interesse do indivíduo, que ele tem que subir até atingir um certo nível, que é quando
tem lá um encontro com outro animal, com, sei lá, alguma coisa que a gente invente aí. Ou seja, pode ser até uma estratégia da própria intervenção. E o sétimo motivo pelo qual a gente deve usar o gráfico é que aumenta a nossa comunicação com a sociedade, a nossa disseminação, a nossa compreensão da sociedade sobre as mudanças comportamentais, sobre a análise do comportamento. Veja, esses gráficos que eu mostrei aqui para vocês, se vocês estão assistindo com atenção, vocês conseguem entender. Mesmo não sendo do campo da análise do comportamento. Vocês conseguem ver imediatamente e compreender essa mudança comportamental. De modo que eu posso me comunicar muito mais com a sociedade mostrando isso do que com a análise estatística. Eu consigo ter uma receptividade de uma ciência que é tão complicada, cheia de palavra complexa, com a sociedade, através dos gráficos. Ou seja, ele me permite muito mais acesso, muito mais comunicação, porque a linguagem é muito mais acessível. A linguagem visual é muito mais acessível. Então, por esses 7 motivos, a gente tem que utilizar gráficos. É muito importante que a gente utilize. E eu vou pedir para vocês, porque eu olho os gráficos aqui do canal de quais os vídeos desempenham dessa ou daquela forma, que vocês compartilhem o vídeo agora. Para esse vídeo bombar, para ele ir lá para cima, para a gente disseminar conhecimento científico na área da análise do comportamento. Grande abraço, tchau para vocês.